Tiago, o nosso Iacobos, né? O nome grego é Iacobos, ele é o irmão de Jesus, está escrevendo a judeus, são judeus convertidos que tinham todo o conhecimento, a prática do judaísmo, agora estão no cristianismo. Como entender, então, essa transição e como que esta igreja, agora, nesta nova embalagem do cristianismo, não do judaísmo, não do templo, não dos sacrifícios de animais, porque Jesus já cumpriu o preço, como é que essa igreja agora deve viver? E Tiago está falando para crentes, ele está falando ali no ano 46, a indicação entre o ano 46 e 47, escrevendo de Jerusalém aos judeus da dispersão. Você sabe que teve perseguição e várias perseguições dos judeus espalhados no mundo, e ele tem este objetivo. Estamos vendo vários princípios aqui, até porque Tiago é conhecido como Provérbios do Novo Testamento. E você sabe que o livro de Provérbios no Antigo Testamento, ele é cheio o tempo todo, de capa a capa, de orientações éticas e práticas para o dia a dia. A carta de Tiago também desta maneira. Neste ponto do controle da língua, a gente viu na quarta-feira a respeito dessas situações que envolvem a língua, e o interessante é que Tiago está focando agora nos relacionamentos da igreja. Então, como é que esta igreja se relaciona no seu dia a dia? E para efeito de que a igreja tenha um bom relacionamento, Tiago vai tratar daquilo que é principal, é o nascedouro. Onde começam os problemas de relacionamento na igreja? Onde começam os problemas de relacionamento no casamento? Onde começam os problemas de relacionamento na sociedade? É com a língua, é com a fala. E desta forma, se a gente controla a língua, se a gente tem uma comunicação saudável, a gente vive bem em relacionamento. Quando há desarmonia, quando a comunicação não é correta, quando a comunicação é ofensiva, então há o distanciamento, as guerras e as intrigas, e é disso que Tiago está tratando agora. Lembrar de Tel. Quando foi para distanciar, Deus confundiu as línguas. Atos 2, Espírito Santo concedendo à igreja falar em línguas. Atos 2 é o antídoto de Babel. Atos 2 é a certeza de que mesmo esse mundo com idiomas diferentes, nós podemos pregar o evangelho e nós podemos nos entender através do poder do Espírito Santo. E aí a gente viu que Tiago está tratando do nascedouro, ele vai falar de liderança. Há um peso, uma cobrança de Deus para os líderes na igreja. Nem todos são líderes, nem todos devem desejar a liderança. E quando Tiago associa liderança com a língua, é porque a língua é instrumento de trabalho do líder. A língua é o instrumento de trabalho do professor, do mestre, como ele diz, mas é a figura do líder, que a gente viu isso também na quarta-feira, e nós precisamos entender que se o líder faz mau uso da sua comunicação, daquilo que ele fala, ele perde a credibilidade. Líder que perde a credibilidade está desautorizado a liderar na igreja. Tem que sentar lá no banco, ficar quieto, amadurecer, crescer na fé, aprender como é que trata os irmãos, como é que exerce a liderança, e depois ele pode retomar ou não a sua liderança. E isso também está muito claro aqui no ensino de Tiago, neste capítulo 3 que a gente está, a tropeço universal. Tiago está dizendo, todo mundo tropeça. E o tropeço tem a figura da imaturidade, porque um bebezinho que está tentando caminhar, ele cai toda hora, ele tropeça. E desta forma, Tiago vai dizer que todos nós falhamos. Todos nós falhamos no falar, no comunicar. A gente precisa de um policiamento para isso. Nós precisamos rever, então, várias posturas. Aí ele vai usar figuras que a gente já viu semana passada, a do cavalo. A ideia é que a gente precisa domar a língua, porque a língua ela se torna indomável. Um cavalo que não é domesticado não serve, ele é um cavalo selvagem, mas o cavalo domesticado tem uma utilidade muito grande, como você viu em toda a história. E também a questão do freio, a figura do navio que a gente observou também, um leme pequenino, ele controla todo o navio, e a figura do fogo. Hoje vamos observar, então, outros aspectos. Eu espero que você tenha a Bíblia aberta aí no capítulo 3,
E aí nós temos, vou ler a partir do 5, assim também a língua é um pequeno membro do corpo, mas se gaba de grandes coisas. Vede como um grande bosque incendiado por uma faísca. A língua também é um fogo, sim, como um mundo de maldade. Ela é colocada entre os membros do nosso corpo, contamina todo o corpo e põe em chamas o curso da nossa existência, sendo, por sua vez, posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves, répteis e animais marinhos doma-se e tem sido domada pelo gênero humano, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode conter, está cheia de veneno mortal. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Será que da mesma fonte pode jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, acaso uma figueira pode produzir azeitonas ou uma videira figos? Tampouco uma fonte de água salgada pode dar água doce. Que o Espírito Santo nos ilumine para entendermos esse texto da palavra de Deus. Alguns destaques aqui do texto, e Tiago está falando no verso 6 que a língua é como fogo. Ele vai falar de mundo de iniquidade, chamas do inferno. Nós entendemos que Tiago está falando aqui da atividade da língua. A língua sem controle se torna um instrumento de destruição. Ele não está falando do órgão, esse órgão que tem várias funções, como o paladar, como a gente pode sentir o gosto das coisas. A língua faz parte do elemento fonador, para que a gente possa emitir os sons vocálicos que são organizados em palavras com uma gramática, um significado. Mas Tiago está falando desse sistema que nós temos e que, se ele estiver, então, contaminado pelo mundo de iniquidade, pelas chamas do inferno, ele vai se tornar, então, destrutivo. Quando ele fala mundo, a palavra cosmos, a ideia aqui é a totalidade do mal. Tudo que é de ruim nessa natureza mundana, a língua pode processar, então, toda esta maldade. Alguém já disse que esse sistema é como um sindicato do crime. Então, como eu disse, o problema não é o órgão, mas o problema é o coração e a mente. Por quê? Porque o que a língua fala, o idioma falado, as palavras que são processadas, elas vêm da mente e também do coração. E a mente, você sabe que é o cerne do nosso pensamento. Ainda vou ter a oportunidade de aprofundar o texto de Romanos 12, 1 e 2, aí com a igreja, mas o nosso pensamento, ele processa a leitura que a gente faz, as interpretações. A gente interpreta pessoas, a gente interpreta os fatos que vão acontecendo. Então, a mente da gente, ela vai processar essas informações, e se a mente estiver contaminada por este mundo de iniquidade, a língua não vai produzir coisa boa, e o coração também. Então, esse sistema que envolve a língua, que é processada, mas a mente e também o coração, ele vaza através das ações. E aí Jesus vai dizer o que lá em Mateus 15? Que o mal, e Jesus está interpretando justamente isso, o mal não é o que entra na boca do homem, mas é o que sai. Nós podemos produzir muito mal, muitas coisas nocivas através daquilo que nós falamos. O contexto de Mateus capítulo 15, versículos 11 e depois 15 a 19, é um contexto de purificação. Se você tiver a Bíblia aberta, vá lá em Mateus 15, e há uma polêmica sobre a tradição dos anciãos. As pessoas estão cobrando Jesus que os discípulos comem sem lavar as mãos. É a questão do asseio. O judeu tinha toda essa purificação. Haviam as talhas colocadas quando havia uma recepção. A pessoa chegava da rua, tinha que lavar as mãos, lavar os pés, lavar o rosto. E eles estão cobrando que os discípulos de Jesus estavam comendo sem se lavar. Então, nesse contexto de purificação, é que o Senhor Jesus Cristo coloca assim, no verso 11 do capítulo 15, o que torna o homem impuro não é o que entra pela boca, mas o que sai dela. Isso é o que torna impuro. Jesus está amplificando o significado.
Depois, no 15, e tomando a palavra, Pedro lhe disse, explica-nos esta parábola. Jesus respondeu, vós também ainda não entendeis, falando agora aos discípulos, não compreendeis que tudo que entra pela boca e desce para o estômago, depois é expelido? Jesus está dizendo que a gente tem um processo digestivo, a gente come, se tiver alguma coisa contaminada, o corpo vai processar, tem as defesas do organismo, o que não serve é expelido pelas fezes. Problema resolvido. Então, se come alguma coisa contaminada, o organismo vai tratar, também existem os remédios. Agora, veja como Jesus continua. Verso 18. Mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que torna o homem impuro, porque do coração é que saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, calúnias. São estas coisas que tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Lógico que você tem que entender esse contexto. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que esse sistema processa tudo e passa pela língua. Aí você vê mentira, engano, falsidade, adultério. Adultério tem início com palavras. Quando um homem e uma mulher resolvem cometer um ato sexual ilícito, um adultério, primeiro teve uma proposta indecente, teve um galanteio, teve um elogio. Então, as palavras vão formatando o ambiente para a consumação do adultério. Então, a maioria dos pecados que nós cometemos, eles passam pela língua. Temos um sistema. Ô, Wanderson, pena que eu não tenho isso numa tela de PowerPoint para colocar aí, ou uma lousa aqui atrás de mim para escrever, mas esse sistema que envolve a língua, ele mente. Aí você pode escrever mente igual pensamentos. Esse sistema coração igual vontade. Língua, ação efetiva. E na conjugação desse sistema, a mente poluída, contaminada pelo inferno, pelo mundo, o coração contaminado vai desejar coisas ruins, a mente contaminada vai pensar coisas deturpadas, e a língua vai dar vazão a tudo isso. Então, Tiago está combatendo esse sistema. Pensem bem, não é a respeito do órgão, mas é a nossa maneira de exercer e a nossa maneira de utilizar a língua que Tiago está condenando. Temos agora 3 aspectos no texto. Você volta lá para o texto de Tiago e nós vamos ver 3 aspectos que envolvem esse mau uso da língua. Primeiro aspecto, a língua é perigosa. Pergunto para você, o exemplo que ele está dando é do fogo. E ele vai dizer assim, assim também a língua é um pequeno membro do corpo, mas se gaba de grandes coisas, vede como um grande bosque incendiado por uma faísca. A língua é pequenina, uma faísca é uma coisa pequena, pode causar um grande incêndio, consumir uma floresta. Aí ele diz assim, verso 6, a língua também é um fogo, sim, como um mundo de maldade. Ela é colocada entre os membros do nosso corpo, contamina todo o corpo, põe em chamas o curso da nossa existência, sendo, por sua vez, posta em chamas pelo inferno. É bem completa essa colocação aqui. Então, fogo é perigoso, a língua é perigosa. O fogo na floresta, no bosque, como ele diz, é incontrolável. Você sabe que um fogo na floresta, se der um vento, ele vai na direção do vento e ele acaba destruindo tudo que está ao seu redor. Você vai se lembrar dos incêndios que acontecem nos Estados Unidos, notadamente ali no estado da Califórnia, no período das secas, aquela entre-safra do inverno, não do inverno, mas do outono. Você vai se lembrar também de Portugal, que teve muitas mortes recentemente. Eu passei naquela região de Portugal, e as árvores consumidas e as casas no entorno também. Então, de maneira que Tiago está colocando essa figura do fogo na floresta que se espalha e se destrói. A língua também pode agir assim. Há uma frase interessante que diz assim, os pecados cometidos com a língua espalham poluição espiritual na pessoa inteira. Depois ele vai dizer que a língua é indomável. E para dar um exemplo de que essa língua é indomável, ele vai colocar aqui, então, os animais que foram domesticados. Olha só o verso 7. Pois toda espécie de feras é uma fera, aves, répteis e animais marinhos, doma-se tem sido domada
pelo gênero humano. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode conter, está cheio de veneno mortal. Você tem a figura do circo, que é uma coisa hoje negativa, um elefante no circo, o cavalo, você vê aquelas paradas militares ou outras que a pessoa com o cavalo pode marchar de maneira adestrada. Você já viu leão pulando com o domador com chicote, e ele pula e passa por um círculo de fogo. Hoje isso a gente entende que é uma coisa negativa, o animal tem a sua liberdade, privada, ele passa por maus tratos para desenvolver, então, movimentos, mas o que o Tiago está dizendo é que os animais podem ser adestrados, mas a língua a gente não pode dominar. Ou seja, qual é a figura aqui? Humanamente falando, meu irmão, minha irmã, sozinho você não consegue. Se você quiser fazer bom uso da língua sozinho, não vai conseguir. Quem é que pode te ajudar? O único que pode te ajudar a controlar a tua língua, como eu controlar a minha língua, é o Espírito Santo de Deus. Para controle da língua, a gente precisa de uma ajuda extra, uma ajuda diferente, porque nós somos falhos, somos carnais. Efésios, no capítulo 4, verso 29, eu gostaria muito que você anotasse, até para você poder ler depois com calma, todo o contexto do capítulo 4, principalmente a partir do verso 17, nós não temos tempo de ler todo, mas olha o 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que causa destruição, ou indecente, ou palavra torpe, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que a ouvem. A pergunta para você agora é: você nessa semana falou alguma coisa errada? Tem crente que dá topada, xinga palavrão. E aí, a ideia aqui, eu não quero ser ofensivo, às vezes não é um palavrão como estes, que até alguns políticos estão falando o tempo todo, mas é aquele palavrão que alguém dá uma topada e fala fezes. Você entendeu o que eu quero falar, né? A palavrinha é outra, né? Mas para ser mais educado, deu uma topada, fezes, né? Alguns falam assim. Outros ofendem a criança, né? Chamando a criança com um adjetivo pejorativo e tudo mais. Então, essas coisas que saem, às vezes, sem o nosso controle, sem o nosso pensamento, tem a ver com a maturidade espiritual, a ação do Espírito Santo na vida. E Paulo está dizendo na carta aos Efésios que a gente precisa controlar isso. É preciso exercer controle, mas, como disse, a gente só controla isso através do Espírito Santo. E vamos observar agora um pouquinho mais. Terceira colocação na figura do texto é que a língua é incoerente. Então, perceba bem as três colocações. A língua é perigosa, exemplo do fogo, indomável, os animais que são domesticados, e ela é incoerente. Por que ela é incoerente? Por que a gente não encontra uma coerência na língua? Porque olha o que Tiago diz a partir do 9. Com a língua a gente fala bem, com a língua a gente fala mal. Nós bendizemos o Pai, ou seja, você adora na igreja, você louva o Senhor, e com essa mesma língua você xinga o irmão, você ofende o irmão, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Indiretamente, ofender o irmão é ofender a Deus, porque ali temos a imagem e semelhança de Deus. Este é o princípio. E quantas vezes pode acontecer que o marido levante a voz com a esposa em casa, com os filhos, na igreja, no relacionamento com os irmãos, no trânsito, uma linguagem ofensiva, uma linguagem de confronto. Então é preciso ver essa mesma língua que abençoa, que bendiz a Deus, que louva, que adora, não pode essa mesma língua, usando a sua incoerência, ofender um irmão, o cônjuge, alguém da família, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. O Tiago está dizendo é incoerente com aquilo que nós somos. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Verso 10. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Será que da mesma fonte pode jorrar água doce e água amarga? Tem uma fonte, e você conhece a fonte pela qualidade da água.
se é a mesma fonte, para que ela seja mudada, ou ela foi contaminada, ou ela foi violada, então a mesma fonte não produz água doce e água amarga. Ele continua, meus irmãos, uma figueira pode produzir azeitona. Gente, a figueira produz figo. A árvore produz de acordo com a sua natureza. Há uma natureza, há todo um elemento químico processado biologicamente numa raiz e numa árvore, e ela vai produzir aquele fruto. Então, ela não vai produzir um outro fruto. E ele diz assim, uma videira produzir figos, a videira produz uva, a figueira produz figo, é coerente com a sua natureza. Então, um pouco uma fonte de água uma fonte de água salgada pode dar água doce. O que o Tiago está dizendo é assim, você é crente, você é filho de Deus, você tem uma natureza espiritual. Você não deve produzir frutos da sua natureza carnal. E olha o que Paulo está colocando lá no capítulo 7 de Romanos e também no 8. Eu tenho alguns minutos, conforme for, a gente vai continuar na quarta-feira. Mas olha só, tratando de incoerência. Por que que nós alternamos momentos opostos, contraditórios e incoerentes com a nossa natureza espiritual? Por que que às vezes o crente age como se ele não fosse crente? Por que às vezes o crente fala como uma pessoa que não fosse convertida? Porque nós temos ainda essa luta da carne contra o espírito. Eu e você lutamos contra a nossa natureza decaída, pecaminosa. Não é a carne soma, não é a carne músculos, mas é a carne que Paulo vai colocar como sarques, que é essa inclinação para o mal. Romanos, no capítulo 7, 15 a 25, não vou conseguir ler todo, mas ele vai, então, colocar muito bem essa luta no capítulo 7 de Romanos. Olha o que ele diz. Mas entendo o que faço, pois não pratico o que quero, e sim o que odeio. E se faço o que não quero, concordo com a lei, que a lei é boa. Agora, porém, não sou mais eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim, como disse essa natureza. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, mas o não realizá-lo. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Portanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Deste modo, descubro esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Porque no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros, o meu corpo, outra lei guerreando contra a lei da minha mente e me fazendo escravo da lei do pecado que está nos membros do meu corpo. Desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Desse modo, com a mente eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a colocação profunda de Paulo, a luta dele. A gente está falando do apóstolo Paulo, um homem de Deus, mas que ele se encontrava, ele se surpreendia fazendo coisas erradas. Ele fala assim, o bem que eu quero fazer não consigo, e o mal que eu não quero eu faço. Essa é a luta de todos nós. Então, o que Tiago está dizendo lá, que essa natureza nossa espiritual deve dominar. O que demanda a sua língua, meu irmão, é controle. Minha irmã, é controle. Por quê? A nossa carne quer dominar as nossas ações, mas o Espírito Santo quer exercer o controle da nossa vida. E se nós tivermos o controle do Espírito Santo na nossa vida, a gente vai falar o que edifica, a gente não vai falar uma palavra torpe, que a gente fala de palavrão, a gente não vai ofender, mas esse controle do Espírito vai ser atuante na nossa vida. A gente vai continuar na quarta-feira, temos aí alguns segundos, a gente vai tratar um pouquinho mais dessa luta, dessa natureza espiritual, e aí a gente vai entrar naqueles temas que eu mandei para você aí na semana. A gente vai falar de mentira, a gente vai falar do engano, a gente vai falar da fraude, a gente vai falar dessa linguagem dúbia, né? Falso testemunho, e a gente vai definir estas atuações da língua que são tão nocivas. Uma pessoa que mente
ninguém confia.